A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, queridos, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos, membros da Primeira Igreja Batista no Parque Anchieta, congregados, amigos, parentes, familiares que porventura estão aí no sofá, dentro do carro, juntamente com os membros e congregados da PIB do Parque Anchieta. Sejam bem-vindos a esse momento. Queremos dar as boas-vindas também aos convidados, pessoas do relacionamento dos membros da PIB do Parque Anchieta que foram convidadas para fazerem parte desse momento que nós teremos aqui. Sejam todos bem-vindos nessa noite do dia 18 de julho de 2020. Estamos aí às 18h05. Combinamos de dar início a essa nossa atividade em torno das 18 horas, mas estamos começando um horário ainda bem aceitável. Sejam bem-vindos também aqueles que, mesmo sem serem evangélicos, estão nos honrando com a sua presença nesse momento. Nosso objetivo aqui hoje é ter um bate-papo teológico. Nós estamos num momento de entrevista com um convidado que será em breve apresentado, com uma formação teológica. Pastores estarão fazendo essa entrevista por meio de perguntas, de bate-papo, mas você também, que está na audiência desse nosso programa, poderá, e eu até incentivo que você participe por meio do chat, colocando a sua pergunta à medida em que você for percebendo qual o conteúdo, qual o assunto. Na verdade, o nosso objetivo aqui é tratar de assuntos no âmbito bíblico-teológico de uma forma um pouco mais aprofundada, não no âmbito acadêmico, mas tratar de assuntos com uma certa complexidade que podem até, não necessariamente, mas que podem, de alguma forma, gerar alguma polêmica, mas tratá-la de forma bíblica, de forma centrada, de forma pensada e aprofundada, e nós faremos, então, perguntas e colocações junto ao teólogo, que é o nosso convidado, que vocês conhecerão, para que ele possa nos esclarecer e assim nós possamos ser edificados diante do Senhor nessa ocasião. Portanto, se prepare, eu creio que Deus tem muito a nos falar, mais do que apenas palavras de sabedoria, de conhecimento e do âmbito teológico. Certamente Deus tem algo a ministrar aos nossos corações de forma a nos edificar, para que saímos dessa entrevista, desse bate-papo teológico ainda mais capacitados por Deus para cumprir o seu propósito para as nossas vidas. Ok? Então, sejam bem-vindos. Eu até sugiro que você, nesse momento, passe o link desse nosso bate-papo, desse nosso encontro, para as pessoas que você conhece, que se interessam por um assunto teológico de forma um pouco mais rebuscada, mais aprofundada, pessoas do seu conhecimento da sua faculdade, da sua família, da sua vizinhança, do seu trabalho. Passa para ele agora, para que ele possa participar, compor esse grupo de pessoas que serão edificadas nessa atividade da Primeira Igreja Batista no Parque Anchieta nessa noite. Ok? Então, fiquem à vontade, sejam bem-vindos, e eu passo agora a palavra ao pastor Glauco. Sim, claro, não me apresentei, desculpe. Ricardo Félix, sou pastor e membro da Primeira Igreja Batista no Parque Anchieta, conservo com os demais que aqui estão para esse momento de bate-papo teológico. Olá, queridos, uma boa noite a todos. Eu sou o pastor Glauco, também pastor membro da Primeira Igreja Batista no Parque Anchieta, e coube minha honra de apresentar o nosso convidado deste encontro teológico, o querido pastor Henrique, meu professor de seminário. Aliás, não apenas no seminário, ainda continua sendo meu professor, porque a gente ainda continua aprendendo e muito com ele, com as suas mensagens, com as suas palestras, com as suas lives aí, que são muitas que participam, então a gente ainda continua aprendendo. Mas o pastor Henrique é natural, de Campina Grande, Ele é formado em teologia, bacharel em teologia pelo Seminário Teológico Betel. Ele é mestre em teologia pelo Seminário também Teológico Batista do Sul, mestre em ministérios globais pelo Seminário Betel, é licenciado em letras, português e grego, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, e também PhD em teologia, vou tentar soletrar aqui em inglês, pelo Trinity Theological Seminary and College of the Bible. Acho que foi por aí,
Pastor Henrique, apesar desse currículo todo, é um pastor que tem, na sua simplicidade, alcançado e transmitido o seu conhecimento. É um pastor que escreveu alguns livros, cito alguns aqui, No Oceano do Espírito, Mensagens para o Avivamento, Tabernáculo de Davi, Igreja Viva e Adoradora, Abusos Teológicos Contemporâneos, Gente como a Gente, Pode ou Não Pode, que é o tema desse debate, é esse livro que a gente vai estar conversando com ele, e talvez, acredito, seja a sua mais recente literatura escrita, História da Teologia no Brasil, que é resultado também da sua tese em PhD em Teologia. Bom, eu vou passar a palavra para o pastor Henrique, ele pode continuar aqui a apresentação. Pastor Henrique é casado com Sara, sua esposa, tem 2 princesas, que é a Sofia e é a Rebeca, né? Rebeca não, Isabela, né? Já estava me equivocando aqui. Sofia e Isabela, e é uma família abençoada e abençoadora. Pastor Henrique, além de fazer a sua apresentação, eu queria também que o pastor também pudesse apresentar para nós o seu livro. O que levou o pastor a escrever esse livro? Pode ou não pode? Né? De forma geral, né? O que se trata nesse livro? Pastor Henrique, seja bem-vindo. Obrigado, pastor Glauco. Uma alegria muito grande estar podendo falar com o senhor. É bom demais revê-lo, né? Mesmo em meio a esse caos pandêmico que foi estabelecido nesse status quo epocal, existem algumas benesses que surgiram, né? Uma delas é poder rever amigos de longo tempo, podermos conversar, poder usufruir dessa proximidade virtual que essas maravilhas eletrônicas nos trazem. Então, é uma alegria muito grande revê-lo, uma alegria muito grande rever o nosso querido pastor César, já fazia tempo que eu não vi o pastor César, estar junto com o pastor Ricardo, muito bom rever Luciana, e, claro, deixar o meu abraço aqui para o nosso querido pastor Valmir Claudino, figura simpaticíssima, amada, oradora, paraninfo da minha turma de 1998, no Seminário Teológico Betel, e alguém marcado indelevelmente no nosso coração, né? Eu deixo um abraço para ele, para todos vocês, para aqueles internautas que estão nos assistindo, para a PIB Parque Anchieta, e deixo um abraço aqui da nossa terra nesse momento, né? Segunda Igreja Batista em Rondonópolis, essa terra mato-grossense que nos acolheu com muito carinho. Eu estou pastoreando uma igreja em Mato Grosso, que não é mato-grossense, porque somos a capital nacional do agronegócio, então muita gente vem tentar a vida aqui. Dessa forma, eu tenho muitos paulistas, eu tenho muitos sulistas, eu tenho pessoas de diversas outras regiões aqui perfazendo cerca de 70% da nossa igreja não é mato-grossense. Dessa forma, eu estou em Mato Grosso, pastoreando uma igreja que não é mato-grossense, né? E tentando ter a alegria, eu não sei, acredito que esse ano não vai dar, mas a alegria de ver mais um livro escrito, que seria o próximo, muito provavelmente sobre família, já está no prelo, mas ainda tem muitos pormenores aí para terminar o livro. Depois do História da Teologia do Brasil, eu ainda lancei um livreto, um opúsculo, né? A Missão é Integral. A História da Teologia do Brasil foi 2015, a Missão é Integral 2017 ou 2018, não lembro, e agora espero lançar um sobre família, se Deus permitir. Cada livro ele nasce ou de uma atitude proativa ou reativa. A proativa, por exemplo, a História da Teologia do Brasil, em que eu percebi que não havia ainda uma literatura específica que congregasse todo o período do surgimento do Evangelho no Brasil até o tempo atual, então ele surgiu de uma atitude mais proativa, enquanto o pode ou não pode ele foi mais reativo.
logo no início do meu ministério, eu comecei a trabalhar com o ministro de jovens, e ali talvez os 5, 7 primeiros anos do meu ministério com jovens, e há uma série de perguntas que os jovens enumeram, né? Infelizmente, a mentalidade, principalmente da década de 80, 90 e dos anos 2000, era a proposição de quase que um catálogo de coisas que a pessoa pode fazer quando entra na igreja e que não pode fazer. Então, o jovem me perguntava: pastor, pode usar dread, pode usar piercing, pode usar alargador, pode usar tatuagem, pode ir na festa, pode não sei o quê, pode ou não pode? E eu procurei livros que me norteassem sobre o tema. Evidentemente, existem livros que abordem o assunto, mas muitas vezes de forma fragmentada, analisando elementos pontuais, mas não trazendo subsídios epistemológicos que possam fazer o jovem pensar por si mesmo nos assuntos os mais diversos possíveis. E vendo que existia essa pergunta muito comum lá na juventude, no ministério onde eu estava servindo, e em outros ministérios, foi que surgiu a ideia de fazer o livro. E justamente essa é a pergunta chamariz do livro: pode ou não pode? Com um subtítulo que é a proposta central do livro, assumindo o compromisso de pensar mais profundamente. Então, a proposta é que nós não nos polarizemos, termo tão comum nesse ano em que nós estamos, né? A proposta não é a pessoa ir para um extremo ou para o outro, mas é tentar entender que, se nós buscarmos a consolidação da mente de Cristo em nós, é comum que encontremos, com a ajuda de Deus, uma terceira via que nos ajude a pensar. E os 6 capítulos que compõem o livro tentam propor isso, começando pelos isacarianos, dizendo que Israel tinha pessoas que agiam esse papel na tribo de Isacar, não é? Pessoas que orientavam o que deveria fazer, e passando ali pelas questões que envolvem o pode ou não pode, que envolvem o processo de bestialização, que envolvem questões culturais. A gente tenta promover subsídios aos leitores para que eles entendam que a proposta é pensar um pouco fora da caixinha, mas de uma maneira que estejamos arraigados bíblica e cristamente, tendo parâmetros norteadores para darmos respostas contextualizadas, contemporâneas, mas, repito, bíblicas e fundamentadas, porque hoje em dia, quando a gente fala em coisa contextualizada e contemporânea, tem gente até que fica com medo de ouvir, porque tem algumas sugestões tão translocadas que deixam a gente meio reticente e recalcitrante naquilo que a gente vai ouvir. Então, adianto ao nosso internauta que a proposta é bíblica, que a proposta é arraigada, que a proposta é partir de uma cosmovisão cristã, com elementos que tentem conservar e preservar aquilo que é proveitoso à luz de Mateus 13:52. O bom escriba é semelhante a um pai de família que tem no seu tesouro coisas novas e velhas. Aproveitar aquilo que é novo, contextualizar aquilo que é novo, receber aquilo que é novo, mas com fundamentos num tesouro que foi deixado por aqueles que foram antes de nós. Pastor Glauco. Obrigado, pastor Henrique. Por mais que tenha sido em linhas gerais, o pastor nunca é superficial, sempre vai a fundo, mesmo que em linhas gerais. Muito obrigado. Quero aproveitar já e lançar a nossa primeira pergunta aqui sobre o livro, né? A cartilha do pode e não pode, pelo que a gente observou, ela inibe a reflexão, ela conduz à superficialidade, né? Ela não permite o aprofundamento do pensamento, do conhecimento, a produção até do conhecimento, né? Ela é o atalho para a superficialidade na vida cristã. Então, a pergunta que se segue é: a gente precisa, então, repensar, como igreja brasileira, sobre o ensino cristão, sobre o discipulado cristão? O que o pastor tem a dizer sobre estas questões, à luz daquilo que o pastor falou sobre essa cartilha do pode e não pode? Excelente pergunta, como sempre, pastor Glauco. Eu fico muito feliz porque sempre que converso com o senhor, sempre que converso com o pastor César, e agora conhecendo o pastor Ricardo e vários amigos, a gente tem uma oportunidade tão rica de aprender, não é?
Mas nós enfrentamos um problema que ele desemboca na igreja brasileira, mas não é apenas da igreja brasileira. É um problema cultural. Existe um livro aqui que, de vez em quando, eu consulto, porque é um livro muito bom, A Cabeça do Brasileiro. Esse livro aqui é muito bom. A editora é a Editora Record, Alberto Carlos Almeida. O que o autor ele propõe nesse excelente livro, A Cabeça do Brasileiro, Alberto Carlos Almeida, da Editora Record? Não é? Não deve ser tão difícil de encontrar, deve ter mais ou menos... Eu já comprei ele há algum tempo, mas recentemente, no ano passado, né, eu entrei numa livraria no Rio de Janeiro e encontrei esse livro aqui, né, Alberto Carlos Almeida, A Cabeça do Brasileiro, Editora Record. 300 páginas. Então, ele é um doutor, um dos pontos positivos é que o livro é muito objetivo, porque um livro com o título A Cabeça do Brasileiro, às vezes, nos faz pensar em uma série de subjetividades, mas não é. Ele faz uma série de pesquisas, e tem as pesquisas aqui no livro, o livro é produto de uma pesquisa boa, onde ele aponta que o brasileiro ele cuida do que é particular, muitas vezes, mas não cuida do que é público, ou seja, a época que se utilizava o orelhão, era comum ver os ganchos dos orelhões arrebentados, e você ir na casa de uma pessoa que pudera ter arrebentado aquele gancho de telefone e ver a casa intacta. Então, a pessoa cuida do que é seu, mas não cuida do que é público. Vimos que, apesar da proliferação de programas midiáticos televisivos extremamente imorais, mas o brasileiro tem linhas conservadoras e vários outros elementos que o Alberto ele traz na sua pesquisa. Dentre eles, evidentemente, a nossa questão educacional, que não é segredo para ninguém que nós estamos entre os piores índices do PISA. PISA é um dos programas de medição de índice da capacidade de leitura e da capacidade matemática que nós temos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que tanto nesse livro como nos índices do PISA, o brasileiro em cerca de 78% dos alunos do ensino médio do ano de 2018, 78% dos alunos do ensino médio do ano de 2018 não tinham a capacidade de interpretar um texto simples de língua portuguesa. 78% dos alunos brasileiros do ensino médio. Então, você tira 22% desses alunos que sairiam para uma faculdade, ou com a capacidade de interpretar acurada, outros não. Então, esse grupo é o grupo que se converte, vai se converter, vai se decidir, vai chegar nas nossas igrejas, vão se tornar adultos, vão chegar na nossa igreja. Então, quando chega na nossa igreja, a pessoa já chega com uma dificuldade de interpretação. Ela já chega com uma dificuldade de ter uma cosmovisão adequada, de uma visão de mundo adequada. A mentalidade de algumas pessoas é que ela vai fazer um concurso e depois daquele concurso ela vai entrar e ela vai ter um bom salário, mas ela não vai entrar querendo servir ao próximo, ela não entra querendo trabalhar, ela entra querendo, muitas vezes, estacionar no emprego. Outras pessoas elas conseguem um emprego e a mentalidade dela é apenas de processar o patrão quando saem daquele emprego. E tantas outras questões mais. O problema é que quando essa pessoa ela se converte com uma visão de mundo muito limitada e também com uma capacidade interpretativa extremamente limitada, ela se converte na igreja. O que ela chega na igreja pensando que ela apenas trocou de religião e ela espera uma lista de coisas que ela pode fazer e não pode, porque é mais fácil. É mais fácil. Então, nós temos um duplo aspecto. Quando o novo decidido ele chega na igreja, é evidente que é mistério que o ensino seja propedêutico, seja um ensino inicial. Então, existem coisas que nós não vamos discutir inicialmente sobre quem é Melquisedeque, sobre questões de predestinação, ordo, salutis, com o novo decidido. Entretanto, já na propedêutica, mesmo apesar de darmos algumas coisas prontas, esse aluno ele precisa ser incitado a pensar. Vou dar um exemplo, pastor Glauco e queridos colegas. Quando a pessoa chega aqui na igreja, venha de onde vier, qualquer igreja que vier, seja novo decidido ou não seja, ela entra numa classe chamada classe de candidatos a membros.
A classe de candidatos a membros tem 3 etapas. A primeira etapa, que é uma etapa sobre quem nós somos, apresentar a Segunda Igreja Batista para ele. Ao final da primeira etapa, ele faz uma avaliação e ele sai. Esse aluno que sai é o aluno da Igreja Batista. Vem de Igreja Batista, a gente apresenta quem é a Segunda Igreja Batista. Aí ele sai porque ele já sabe as outras coisas. Aí quem permanece na segunda etapa? Na segunda etapa permanecem pessoas que vêm de outras denominações e pessoas que não são cristãs, que são novas convertidas. As pessoas de outras denominações vão aprender na segunda etapa. Quem são os batistas? Ali apresentamos a história dos batistas, princípio da Igreja Batista e teologia batista. Aí esse segundo grupo sai na segunda etapa, ao término da segunda etapa. Para, na terceira etapa, permanecerem aqueles que vão se batizar. E aí aprendem quem é Jesus e a igreja. Quando se chega na primeira etapa, quem é a Segunda Igreja Batista, nós apresentamos a filosofia do ministério, o perfil da igreja, quem é a igreja, e levamos a pessoa a ela entender que aqui na igreja não há um catálogo de pode ou não pode. Mesmo que nós tenhamos que apresentar alguma coisa pronta, como, por exemplo, o que é a teologia batista, quais são os princípios da Igreja Batista, autonomia da igreja local, liberdade de consciência, batismo por imersão, a gente apresenta isso, mas nas discussões a gente já incita um parâmetro de comparação com outras igrejas que vêm para a pessoa ser incitada a pensar. Então é um ensino propedêutico, mas que já incita a reflexão. Sendo que eu vejo que muitas pessoas o que gostariam de saber é ter a cartilha pronta. É muito comum lá no grupo eu ter a pergunta: pastor, aqui vocês bebem? Pastor, eu fumo, aqui vocês fumam? Pode ou não pode fumar? Pessoas que, por exemplo, que nós temos uma fábrica de cerveja próxima. A sommelier de lá veio para cá e disse: pastor, eu sou sommelier, eu me converti, eu quero batizar. E aqui pode ou não pode beber cerveja? E aí, ao invés de dar aquela resposta pronta, a gente tenta incitar ela. Mas o que você faz exatamente? Você ingere bebida alcoólica, você prova quimicamente, qual é a sua ação lá? E a gente tenta levar um pouco mais além. Então, o problema é que nós temos um problema cultural de pessoas com cosmovisão reduzida e baixo poder de interpretação, que muitas vezes é agravado pela facilidade que a igreja dá de dar um catálogo na mão dela de pode ou não pode. Então, na igreja, nós temos que ir, primeiro, contra a cultura, ensinando a pessoa a pensar mais profundamente, ensinando a ler os clássicos, ensinando a ler as escrituras, ensinando a pensar um pouco mais. E segundo, um problema contra religioso, porque é muito comum em vários segmentos religiosos que simplesmente a cartilha chegue e a pessoa não seja incitada a pensar. Então, todo esse problema de fundamento epistemológico da pessoa não saber pensar bem, ele desemboca na igreja, que agrava muitas vezes esse abismo. Então, nós temos que ir num elemento contracultural, ensinando a pessoa a pensar bem, e segundo, no elemento contra-religioso, ensinando a pensar fora da caixinha. É um trabalho árduo, mas quando você vê as pessoas lendo mais, pensando mais, refletindo mais, é bom. A longo prazo, a gente colhe frutos de crentes mais maduros e crentes mais arraigados. Obrigado, pastor Henrique. Pastor César. Pastor Henrique, é um prazer enorme poder estar com o senhor e eu queria, antes de mais nada, me apresentar. Sou o pastor César, pastor e membro da Primeira Igreja Batista do Parque Anchieta. Estou tendo o privilégio de lidar com o meu mentor ali no Seminário Betel. Eu e Glauco ali tivemos a chance de ter a experiência de aprender muito com o senhor e é gratificante revê-lo. Já tem muito tempo e, graças a Deus, o senhor nos permitiu aí diminuir esse espaço aí ao longo desses anos e louvo a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui neste canal. Pastor, não poderia deixar de dar continuidade àquilo que o pastor Glauco já o disse, mas eu gostaria de incrementar mais a minha pergunta no seguinte sentido, dando continuidade àquilo que o pastor Glauco já falou. Como o senhor falou, nós sabemos que existe essa dificuldade de lidar com a cultura, com a realidade das pessoas, e nós sabemos hoje que, quer queira ou não, existe o imediatismo. As pessoas são imediatistas, ou seja, elas querem a resposta pronta, elas querem, digamos assim, obter respostas mais fáceis, e contra esta realidade, quer queira ou não, a igreja vem enfrentando isso e passando por isso. Mas
nós temos um grande problema com relação a isso aí. E dentro desse problema, eu gostaria que o senhor nos passasse uma orientação adequada em relação àquilo que o senhor escreve ali no seu primeiro capítulo, que seria quais os parâmetros que nós, como crentes, devemos levar em consideração para discernir este tempo presente que nós estamos vivenciando à luz da palavra de Deus, ou seja, saber contextualizar a palavra de Deus, né, dentro dessa realidade que estamos vivenciando, porque para hoje nós, como crentes, lidarmos com tudo aquilo que chega na igreja, dentro das nossas famílias, nós temos, por vezes, dificuldade em lidar com isso aí. E como crentes em Cristo, nós precisamos, digamos assim, ter aquela sabedoria, aquele discernimento. Então, quais são os parâmetros, quais são os critérios, as orientações que nós podemos, em olhando para a Bíblia, em olhando para a palavra de Deus, nós termos condições claras e perceptíveis de nós compreendermos este mundo, ou fazermos leitura deste mundo à luz da palavra de Deus. Pergunta excelente, pastor César, como sempre, né? Conforme o senhor disse, eu também faço as minhas palavras que é uma alegria revê-lo. Sempre gosto muito de lembrar do senhor, da sua mãe, do seu pai, pastor Valmir, sua mãe, das suas irmãs, né? Eu lembro que são 5 filhos que foram criados ali de acordo com os parâmetros do Senhor, e como me alegra. Eu digo isso porque, às vezes, nós que estamos no ministério somos tão cobrados, e quando eu vejo o legado que o pastor Valmir deixou, muito elucidado na sua vida, para mim isso é um exemplo de como eu posso tentar me esmerar para conseguir criar minhas filhas no caminho do Senhor também, assim como o pastor Valmir lançou a semente, que regou tão bem e fez de você esse varão valoroso, esse cidadão, esse homem de Deus, como o simples fato de você existindo, sendo quem abençoa a minha vida. Eu fico muito feliz em revê-lo, é uma alegria grande, privilégio que no meio dessa pandemia o Senhor concede a todos nós, não é? Agora, a pergunta é simplesmente quase que uma série de conferências, não é? Tem muitas coisas a pensarmos, mas essa pergunta é a pergunta que Jesus mandou em Lucas 12:56. Algumas versões trazem em forma interrogativa: por que não aprendeis a discernir este tempo? Mas a força do grego não é imperativa. Ali o texto ele tem uma força imperativa. Aprendei a discernir esse tempo. Então é um imperativo para nós aprendermos a como discernir esse tempo. E como fazê-lo, né? Eu acho que existe um marco zero. Qual é um marco zero? O senhor citou um ismo contemporâneo que a gente menciona no nosso livro, que todos nós nos deparamos com ele, que é o imediatismo. E esse imediatismo ele nos pressiona a resultados, esse imediatismo nos pressiona a respostas. Então, um marco zero, para a gente não cair no imediatismo em outros ismos, é tentar discernir o que são coisas negociáveis e o que não são negociáveis, o que são princípios e o que são conceitos, o que nós podemos abrir mão e o que nós não podemos abrir mão. Por quê? 1 Coríntios 4, versículo de número 1 e 2, trazem um norte para a gente nesse marco zero. Diz: ora, o que se requer dos dispenseiros é que cada um se ache fiel. O dispenseiro é o que tem a chave da dispensa, é o que cuida do lugar do alimento. Todo pastor é um dispenseiro. E nós temos que nos recusar a servir comida estragada. E quando a pessoa ela pede um enlatado, que é o imediatismo, ela exige respostas prontas, ela quer um imediatismo de mim, falo para aquela pessoa: olha, eu sinto muito, mas você vai ter que procurar em outro lugar, porque aqui eu não sirvo comida enlatada, aqui eu não sirvo comida estragada, aqui eu sirvo comida traz sustância, que a comida não é imediatista. Recentemente alguém me mandou um zap perguntando onde deveria fazer um curso de determinada natureza. E eu respondi àquela pessoa: o que é que você quer? Você quer um curso que seja perto da sua casa? Você quer um curso que seja barato financeiramente? Ou você quer um curso de qualidade? Eu quero um curso de qualidade. Eu comecei a enumerar alguns cursos de qualidade, um conteúdo que a pessoa tem, e ela disse: não, mas esse não dá para mim financeiramente, não, mas esse não é perto de casa, mas esse e aquilo.
falei, olha, eu sinto muito, mas eu sou limitado a te indicar um curso. Porque indicar um curso ruim, medíocre, eu não posso. Agora, eu posso indicar a você um curso de qualidade. Se eu perguntei a você um curso de qualidade, você disse que esse era o critério, mas depois os critérios mudaram, infelizmente, eu não posso indicar. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque existem elementos que nós não podemos abrir mão. Eu me recuso a indicar cursos de natureza que não vão dar um conteúdo para a pessoa, ou então a dar um alimento que não seja um alimento saudável para aquela vida. Por quê? Eu sou responsável. Tiago 3:1. Digno de mais duro juízo serão os mestres. Por quê? Porque quando eu falo, eu não influencio apenas a mim, influencio também aquele que me ouve. Dessa maneira, eu tenho que dar um bom alimento. Então, existem parâmetros que nós não podemos abrir mão. Um alimento bom, ele não vai, muitas vezes, ser um alimento imediatista. Um alimento bom, às vezes, ele não vai trazer prazer, não vai ser hedonista. Hebreus 12 diz que a disciplina no momento não é de grande alegria, mas a longo prazo ela produz um bom fruto. Mas muitas vezes o alimento ele não é hedonista. Esse alimento que a gente vai dar, muitas vezes, não vai ser um alimento sensualizado, como algumas pessoas querem, um alimento imagético. Vai ser um alimento que vai exigir a reflexão abstrata da pessoa. Então, o marco zero eu tenho que colocar itens que são inegociáveis. Inegociáveis. Uma vez fazendo esse substrato epistemológico, coloquei esses itens que são negociáveis. Eu marco 1. De onde nós, como cristãos, vamos partir. Então, o cristão ele tem que entender que na vida cristã ele vai ter elementos que são inegociáveis. Não vai ser imediatista, não vai ser hedonista, ou seja, buscar coisas que lhe tragam prazer, não vai ser sensualista e imaginativista. Marco 0. Salmo 11:3. Destruídos os fundamentos que poderá fazer o justo. Então, ele não pode destruir esses fundamentos. Marco 0. A partir daí, Marco 1. Organizar a sua visão de mundo. Por quê? Se nós não tivermos a visão de mundo organizada e virmos a partir disso, toda a construção ela será comprometida. Então, a visão de mundo é a nossa planta, é a nossa bússola, é o mapa do viajante. Qual é a visão de mundo do cristão? A cosmovisão do cristão, a visão de mundo dele, tem que sempre ter um quadro para o cenário. Criação, o homem é criado por Deus, Gênesis 1 e 2. Queda, o homem pecou, Gênesis 3. Redenção, o homem precisa ser resgatado por Deus, Gênesis 4, Apocalipse 20. E restauração, tudo será novo, novo céu e nova terra, Apocalipse 21 e 22. Então, tudo que eu vou fazer no mundo tem que ter um quadro para o cenário. Criação, queda, redenção e restauração. Por quê? Eu vou procurar um emprego. Então, eu sei que aquele emprego é criado por Deus. Mas aí chego no emprego e me deparo com uma série de pessoas querendo o meu mal. Gênesis 3, queda. Sei que o emprego tem a mancha do pecado. Porém, se eu pregar o evangelho e cumprir o propósito de Deus, ali as coisas poderão ser mais aprazíveis e apetecíveis. Redenção. Posso fazer do lugar onde eu estou um lugar mais aprazível. Olhando para um futuro que, a longo prazo, virá no novo céu e numa nova terra, e tudo isso passará e eu receberei meu galardão. Restauração. Então, tudo que um cristão vai fazer no mundo tem que ter os fundamentos inegociáveis e a cosmovisão do mundo. Ele tem que ter a visão da criação, queda, redenção e restauração. Porque ele vai ver as coisas diferentes. Ele vai ver os elementos diferentes. E, a partir disso, aí o que ele vai fazer? Bastante leitura dos livros clássicos para entender a cultura, bastante leitura das escrituras e o desenvolvimento dos hábitos espirituais. Então, se esse edifício epistemológico, e quando eu falo de epistemologia, eu falo de forma de pensar, eu falo de método, se esse edifício epistemológico for construído na mente do cristão, ele chegará à maturidade da fé. Número 1, Marco 0, fundamentos inegociáveis. Não posso ser imediatista, não posso ser hedonista, não devo ser uma pessoa imagentista, fundamento. Visão de mundo, criação, queda, redenção e restauração. E aí, depois disso, eu ler bastante os clássicos, ler as escrituras e desenvolver os hábitos espirituais. E quando eu falo de hábitos espirituais, falo de jejum, falo de oração, falo de louvor, falo de adoração, falo dos hábitos espirituais, congregação. Tudo isso, com certeza,
Hebreus 5,14 vai se desenvolver na minha vida. E o que diz Hebreus 5,14? Ora, o mantimento sólido é para os fiéis, os quais, em razão dos costumes, têm os sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Então, Hebreus 5,14 vai dizer que eu vou estar acostumado ao discernimento. O discernimento pode vir por dom, 1 Coríntios 12:8, ou o discernimento pode vir por maturidade, Hebreus 5,14. Então, Salmo 11:3 tem um fundamento. A Bíblia toda, cosmovisão, segundo passo. E terceiro passo, hábitos espirituais, junto com leitura de clássicos e leitura das Escrituras. Um cristão que siga esse caminho, ele, indubitavelmente, vai ter a capacidade de discernimento, a capacidade de reflexão, vai saber dialogar com o mundo, vai saber não ser alienado e certamente não vai ser um cristão facebookiano ou instagramiano, vai ser um cristão bíblico e centralizado na palavra de Deus. Pastor Henrique, não sei se o pastor César quer falar alguma coisa aí, na sua conclusão da... Pastor Ricardo, eu só preciso dar um aviso aos nossos participantes, aqueles que estão nos vendo aí pelo YouTube, que se tiverem perguntas a serem direcionadas ao pastor Henrique, coloque no nosso chat aí e a gente vai estar depois direcionando essas perguntas durante o nosso debate aqui ao pastor Henrique. Obrigado. Pastor Henrique, além daquilo que nós havíamos, digamos assim, pedido, e graças a Deus por isso. Pode dar continuidade, pastor Ricardo. Obrigado, pastor Henrique. Pastor, eu não tive o privilégio, né, de ter essa convivência lá no seminário, no bacharelado, mas tive alguns outros privilégios, e eu acho que eles nem tiveram. Eu tive o privilégio de ter o senhor como mestre de um dos módulos da gente do Ministério Globais, fiquei muito enriquecido, mas eu tive o privilégio de ir à sua igreja. Eu e minha filha fomos lá e assistimos um culto na CIB de Rondonópolis. Inclusive, quero agradecer a receptividade, inclusive, da Neuza Borges, do Render, se não me engano, um casal que ficou de acolher a minha filha, demonstrando que a igreja é uma igreja acolhedora, uma igreja amável, uma igreja bíblica. Parabéns aí pela igreja. Neuza Borges e Render, sei, talvez estejam nos acompanhando agora. Ah, que legal. Gente muito boa, amáveis demais. E refletem a qualidade que a igreja está querendo conquistar e construir. Glória a Deus por isso. Queria pegar o gancho, o senhor falou muito de discernimento aí, que é construído, né? Falou de um discernimento de dom e um que é construído com a prática, né? Com o costume. A gente não está muito acostumado com isso. A verdade é essa. O senhor faz diversas críticas muito bem feitas no seu livro, e aí nós costumamos fazer a pergunta e queremos a resposta pronta, tipo, posso fazer tatuagem, usar piercing, dread, ouvir música, né? Estamos ávidos por essas respostas, por dogmas, né? Por pode ou não pode, que é o tema do livro. E, para surpresa, você não responde essas perguntas, embora as coloque, e desdobra como que é uma resposta por meio de parâmetros. E eu achei muito interessante, e eu gostaria muito que o senhor falasse um pouco sobre esses parâmetros aqui, para que, ao invés de, eu creio que a nossa audiência, talvez, ao ver o tema desse debate, o título do livro, ela estivesse ávida por essas respostas. Então vai falar o que pode, o que não pode, se eu posso beber, se eu não posso. E, na verdade, muito mais profundo do que respostas para essas perguntas objetivas, o senhor tem algumas colocações sobre os parâmetros que podem ser utilizados não somente para essas, como para alguns outros dilemas ou celeumas ou algumas dúvidas que os cristãos podem nutrir. Poderia falar sobre esses parâmetros? Perfeito, pastor Ricardo. É uma alegria muito grande conversar com o senhor. A filhona já está por aqui ou não? Não tem uma boa notícia por um lado, mas uma ótima por outro. No SISU 2, ela ficou aprovada na Unirio, então nós vamos ficar no Rio mesmo. Isso daí é coisa boa. Nada melhor do que a cria perto ali dos pais. Isso é sempre coisa boa. Essa notícia é boa. Mas quando quiserem vir aqui, de novo, as portas estão abertas. Rondonópolis é terra quente, mas isso também traz a gente ser quente no coração, acolhedor. Alegria grande, pastor Ricardo. O senhor percebeu com bastante argúcia que no livro eu não respondo, porque essa é a proposta, não responder.
não eu responder, não é? Mas apontar parâmetros para que a pessoa, ela cognitivamente, seja livre para entender que a proposta do livro e o que a gente incita ela é ir muito além dessa caixinha de pode ou não pode, e apresenta os parâmetros justamente para dizer que muitas vezes a via não é o pode ou não pode, a via às vezes é o depende. Eu aponto o parâmetro como, por exemplo, da questão do tempo, parâmetro da questão do espaço, parâmetro da questão da cultura, o parâmetro da questão da consciência. Em que sentido? Talvez o que seja adequado agora, nesse tempo, 2020, talvez não tenha sido adequado na década de 80. Vamos dar, por exemplo, alguma coisa muito, talvez até jocosa para as pessoas que nos ouvem nesse momento, que foi a discussão na década de 80 se deveríamos ter bateria na igreja ou não. Se a mulher deveria usar calça comprida na igreja ou não. Estou me sentindo pré-histórico falando sobre essas questões, mas eu sei que tem internauta aí ouvindo que participou dessas discussões na igreja. Se deveria se bater palma na igreja ou não. A Igreja Batista, ela ficava com medo de bater palma e o pessoal achar a gente neopentecostal. Então, o que hoje não é nem pauta longínqua de discussão, em outro tempo já foi uma pauta longínqua de discussão. O parâmetro que eu aponto para as pessoas no início é: será que neste tempo isso é adequado? Talvez numa geração próxima isso seja, mas talvez nessa não. Um outro parâmetro é o espaço. Por exemplo, eu vou fazer uma entrevista de emprego. E quando eu vou fazer uma entrevista de emprego, por mais que eu seja da religião rubro-negra e eu faça parte da campanha do Manto Sagrado, não é conveniente que eu vá com uma camisa do Flamengo a uma entrevista de emprego. Alguns ainda vão dizer que se o chefe for vascaíno é pior ainda. Não é? Porque que nem se eu fosse com a camisa do Vasco, ele de repente gostaria, porque não é adequado. Naquele espaço não é adequado. Então, há coisas que não são adequadas em determinado tempo, há coisas que não são adequadas em determinado espaço. Às vezes, uma discussão que a pessoa não teria no seu emprego, se é, por exemplo, lá no emprego eu posso ir dessa forma ou daquela forma. Por exemplo, vamos supor um emprego que é muito comum aí no Rio, aqui em Rondonópolis a gente não tem, que é aquela pessoa que abre a porta no self-service onde a gente está. Então, você vai no centro da cidade, você sempre tem uma jovem ali, trajada de uma maneira elegante, simpática, que dá a comanda e que ela abre a porta para a gente. Não é conveniente que aquela jovem ali ela esteja com uma calça rasgada, suponhamos. É provável que o patrão tenha dito a ela que não é conveniente, ela tem que ser bem apessoada, porque está recebendo as pessoas assim e ele considera que a calça rasgada naquele momento não é conveniente. Ela vai respeitar. São as normas daquela empresa. Quando ela entrou para aquela empresa, ela sabia que ela faria aquele trabalho naquele momento. Uma recepcionista em determinado lugar, e às vezes o que a pessoa ela obedece em uma determinada repartição, no lugar onde a igreja se reúne, a pessoa às vezes ela deseja andar sem qualquer norma. O que eu proponho no segundo lugar é: o espaço é adequado? Talvez hajam espaços que apontem alguma adequação melhor do que uma determinada outra adequação. Então, a pessoa precisa pensar no parâmetro tempo, no parâmetro espaço. Um outro item é um elemento cultural. Há um excelente livro, não sei se eu vou vê-lo aqui rapidamente, ali, sim. Um livro muito interessante, de Eudine Nida, não é? Costumes e Culturas, muito bom, da Edições Vida Nova. Nesse livro, Costumes e Culturas, da Edições Vida Nova, o meu é antigo, então está com uma capa antiga, mas ele já tem capa mais novinha, é um livretinho pequeno, são 130 páginas. Eudine Nida, ela aponta N elementos de cultura ao redor do mundo, e ela diz, por exemplo, que missionárias brasileiras foram até uma determinada região de Portugal, e toda vez quando as pessoas chegavam, elas serviam um bolinho com limonada. As pessoas começaram a receber os convites para ir na casa delas e passaram, daqui a pouco, a evitarem o convite. Gostavam das missionárias, conversavam com as missionárias, mas evitavam atender o convite. E as missionárias, depois de se contextualizarem ali, elas receberam a informação, depois de serem muito criticadas por alguns, que a limonada naquela região de Portugal é considerado um contraceptivo.
Então, as pessoas supunham que as missionárias elas estavam tendo relações fora da sua vida religiosa e elas estavam abortando clandestinamente por causa daquela limonada que, naquela região, acredite-se dizer que era o método contraceptivo. Então, há um elemento de cultura. Quando que a gente ia imaginar que limonada ia ser mal visto em determinado lugar? Então, eu acredito que uma pessoa que ela tente se contextualizar, faça a leitura do lugar, se é um ambiente próprio ou não, ela vai entender que existem elementos que ela pode falar, que ela não deve falar, existem elementos que ela pode fazer num lugar em que o outro não é adequado, existe uma cultura que aquilo é permitido e o outro não é permitido, existem várias situações. Por exemplo, quando a gente vai pensar e, de repente, a pessoa ela deseja tomar uma atitude. Chegou em casa o esposo e a esposa. Então, a esposa tem uma notícia muito ruim, mas que não vai dar muito para resolver naquele momento e só no dia seguinte vai dar para o esposo resolver. O que eu sugiro aqui na igreja constantemente? Quando o marido chega em casa, quando a mulher chega em casa, primeiro deixa o outro tomar um banho, descansar. Ele chega, às vezes, cheio de fome. Então, come o jantar, come o alimento e tal, e depois, daquela uma hora que chegou, a pessoa se recolhe e fala, olha, eu tenho que conversar uma coisa, tenho que dar uma notícia. E aí dá a notícia. Então, ela discerne que o tempo, assim que a pessoa chega em casa, olha, eu quero te dizer que nós estamos indo à falência, olha, eu quero te dizer que vamos cortar a conta da luz amanhã. Não, aguarda. Dá um tempo de chegar em casa, uma hora, meia hora, e depois conversa com a pessoa. Da mesma maneira, é a questão do pode ou não pode. A gente tem que ter o parâmetro do tempo, o parâmetro do espaço, o parâmetro da cultura, o parâmetro da motivação, por que eu estou fazendo isso, do com quem eu falo, do porquê fala, da fonte, quem está fazendo o que está fazendo, tem maturidade para fazer o que vai fazer. Cito um último exemplo e termino minha fala para não me prolongar mais. As pessoas, por exemplo, os alunos aqui, eles vão fazer, nós tivemos a nossa universidade emancipada em 2018. A UFR emancipou-se da Universidade Federal do Mato Grosso e agora tem a sua própria universidade aqui em Rondonópolis. E tem gente que pergunta, mas pastor, e filosofia, e sociologia, e outras ciências humanas, devo fazer, não devo fazer, o que o senhor me orienta? E eu sempre digo aos irmãos que faculdade não afasta ninguém de Deus. Exército não afasta ninguém de Deus. Polícia militar não afasta ninguém de Deus. Política não afasta ninguém de Deus. O problema é que nesses meios, a sua fé ela é confrontada de uma maneira mais intensa. A universidade, exército, polícia, política não afastam de Deus. Mas elas revelam quem é quem. E muitas vezes a pessoa ela não estava preparada para ir até esses meios e a sua fé ela foi confrontada e a pessoa não tinha respostas sólidas o suficiente. O que vai determinar a minha liberdade de estar indo nesses meios e participando deles? Vai depender do meu relacionamento com a Escritura. Então, é mais ou menos como se eu visse a Escritura, olhasse para a Bíblia e ela fosse o meu respirador. Há pessoas que vão escolher mergulhar com o snorkel, há pessoas que vão escolher mergulhar com um tubo de oxigênio e há pessoas que vão escolher mergulhar com um escafandro. Então, se o meu relacionamento com a Escritura é muito superficial, ainda é introdutório, tem uns textos gravados, aprendi alguma coisa, talvez dê para eu fazer uma faculdade. Vou sobreviver à faculdade. Então, é como se eu usasse uma máscara de mergulho. É como se eu usasse o snorkel. Eu posso mergulhar até alguns metros de profundidade, 5 metros, 10 metros. Então, eu posso fazer um bacharel em filosofia. Vou conseguir resistir, vou conseguir passar naquele bacharel. Por quê? Eu tenho uma profundidade X. Mas aí o estudante chega para mim e fala, pastor, mas eu devo fazer um mestrado em filosofia, pastor, eu devo fazer um mestrado em sociologia. Meu irmão, aprofunda mais um pouquinho. Depois você vai poder fazer. E aí chega o outro, que é um pouco mais profundo, ele desenvolve um relacionamento com a Escritura como se fosse um tubo de oxigênio. Então, ele já sabe algumas questões teológicas, já mergulha um pouco mais a fundo,
já sabe pensar sobre as coisas da vida, já tem uma cosmovisão cristã de mundo, ele tem um tubo de oxigênio. Então, ele pode ingressar no mestrado em filosofia, ele pode ingressar no mestrado em sociologia, mas ele lê Heidegger, ele lê Gadamer, ele lê Freud, ele lê Marx, ele sabe ter o discernimento. Mas daqui a pouco ele fala, pastor, eu vou fazer um doutorado em ciências humanas, eu vou fazer um doutorado em filosofia. Mas eu não sei se eu posso, se eu não posso, eu estou com muita certeza ou não. Mergulha mais um pouquinho, meu irmão, mergulha mais um pouquinho. Aí ele agora mergulhou num nível mais profundo. Ele usa um escafandro. Ele pode mergulhar nas profundezas do mar. E aí ele chega e fala, pastor, eu estou destro nas escrituras, memorizei os textos, sem pensar, sei a primeira via, a segunda via, a terceira via, sei a ordem dos Sálutis, sei pensar nos clássicos, sei refletir a partir da reforma protestante. Eu estou preparado. Ele tem um escafandro. Ele vai fazer um doutorado, ele vai fazer um doutorado em filosofia, em sociologia, em teologia, ele vai mergulhar mais. Então, o meu grau de relacionamento com as escrituras, se é por meio de, similarmente a uso de um snorkel, de um tubo de oxigênio, de um escafandro, determinará e parametrizará até onde eu tenho profundidade epistemológica para saber salgar e não simplesmente ser absorvido e tragado pelas questões do mundo. Sermos termostato ou sermos termômetro está determinado pelo parâmetro que eu desenvolvo o meu relacionamento com as escrituras. O termostato é o dispositivo no ar-condicionado que pega o ar quente de fora e transforma no ar fresco de dentro. Ele transforma, ele modifica, enquanto o termômetro absorve a temperatura. Há cristãos que são termômetros, vão para a faculdade e absorvem todos os valores da faculdade, enquanto Deus nos chamou para sermos termostato. Irmos para uma faculdade e mudar todo o clima daquela turma onde estamos. Termômetro ou termostato vai depender do meu grau de relacionamento com as escrituras, pastor Ricardo. Maravilha, pastor. Muito obrigado. Acabou indo além até dos parâmetros e direcionando para essa questão da profundidade e do aprofundamento no conhecimento bíblico. Muito obrigado. Passo para outro colega aí fazer outra pergunta. Pastor Henrique, aproveitando a última fala do pastor sobre a questão dos centros universitários e como deve ser o nosso comportamento, a nossa reflexão dentro desses centros universitários, logo no início do seu livro você fala que a igreja precisa de mestres. Nós temos visto, e aí eu vou sempre abordar de forma generalizada, né, e focar também na questão do povo batista, nós temos visto com muita propriedade, com muita excelência, a preocupação, a prioridade que se dá no preparo de pessoas para os campos missionários. Isso é uma necessidade, isso é uma prioridade que a igreja precisa, a cada dia, focar, né? Mas o pastor acha que seria necessário também, concomitantemente, nos empenharmos como igreja em preparar pessoas para esses centros de difusão de conhecimento, que são os centros universitários, preparar pessoas para que sejam ali termostatos, igual o pastor falou, que não apenas sejam imersos no conhecimento ali e sejam transformados pelo conhecimento, mas sejam imersos nesse conhecimento e possam transformar aquela realidade, né? E aí eu lembro de um projeto que o pastor iniciou há algum tempo atrás, o projeto Issacar, que é justamente o título do primeiro capítulo do seu livro. Agora eu entendi, você tentou entrar pelo Zoom, né? E aí, o pastor acha que a gente deve investir nesta capacitação para que possamos ter pensadores, cientistas, não que não os tenhamos, mas que possamos ter mais pensadores, cientistas, governantes que façam tudo isso, mas que sejam cristãos, sejam uma mente cristã mergulhada dentro da ciência e possa gerar frutos com isso?
Sim, pastor Glauco. Nós temos que ter talvez em algumas organizações missionárias, e aí eu falo como batista, acho que foi 2013 ou 2014, eu não lembro agora, mas a Junta de Missões Nacionais, em um desses anos, eu não lembro qual, nos convidou para iniciarmos um projeto lá de uma universidade corporativa, que era a Universidade de Missões. Nós implantamos o projeto depois seguiu com o pastor Valdeir Contaifer, e hoje ele ainda segue lá. Nós deixamos o projeto implantado. Esse projeto é um projeto de uma capacitação interna para os obreiros, não é como todas as universidades corporativas assim fazem. Tivemos alguma dificuldade naquele projeto inicial, justamente por falta da concepção educacional do nosso povo batista, que já foi muito boa lá no tempo, principalmente de pastor Miranda Pinto, pastor Davi Gomes, mas em algum momento da linha histórica ela se tornou uma visão muito pragmática, ela se tornou uma visão muito de fazejamento, sem pensar um pouco a razão das coisas, e isso gerou sequelas muito ruins. De maneira que nós temos um grande contingente missionário que foi para o campo missionário dos últimos 10 anos, mas, estatisticamente, o missionário brasileiro ele não é tão bem visto no mundo, porque é o missionário que mais volta do campo, estatisticamente, que mais volta rapidamente do campo. Ou seja, há algum problema no preparo, isso eu digo interno. O segundo elemento é que, na cosmovisão de missões, nós ainda engatinhamos no entendimento de que missões hoje ela não se parametriza por elementos geográficos, mas por elementos ideológicos e epistemológicos. Eu explico. 4 etnias não alcançadas, de acordo com o Serviço para a Evangelização na América Latina, a CEPAL, pelo menos 4 etnias vivem no Rio de Janeiro. Chinês Han, cigano romene, judeu brasileiro, e tem mais uma 4ª etnia aqui que me foge a memória. Por exemplo, você anda nas ruas do Rio de Janeiro, Calçadão da Penha, Calçadão de Bangu, Campo do Santana, você vê ciganas que tentam ler a nossa mão nessas localidades. Você anda em qualquer quarteirão do centro da cidade do Rio de Janeiro e pelo menos 4 pastelarias você vai encontrar. Em que do balcão para fora é Rio de Janeiro, do balcão para dentro é China. Você vê um altar chinês, eles falam com o filho em chinês, mas eu acredito que o senhor, pastor Glauco, pastor Ricardo e pastor César, nenhum de nós tenha sentado ao lado de um chinês convertido num dos bancos da nossa igreja. Mais do que isso, não tenhamos notícia de um chinês de pastelaria convertido. Então, é um campo missionário, são campos missionários que estão no Rio, mas que trabalhos que foram feitos, trabalhos missionários específicos com pastelarias? Nenhum. Trabalhos com essas ciganas. Nós não sentamos ao lado de ciganas nas nossas igrejas. Então, a gente ainda olha muito para fora e a gente esquece que existem elementos que estão ali. Esses são exemplos de etnias. Mas, além de etnias, nós, infelizmente, ainda engatinhamos na visão de universidades como campos missionários. As universidades brasileiras hoje são campos missionários onde foram erigidas fortalezas ideológicas mentais que precisam ser dinamitadas e reconquistadas para o Evangelho. Nós estamos mandando nossos filhos para a cova de leões e areópagos sem ter a noção de quão perniciosa tem sido a ação de muitos ideólogos nessas universidades brasileiras. Eu digo isso do que vi. Eu fui fazer a licenciatura depois de estar com a formação teológica completa na UFRJ e eu fazia de um trailer de cafezinho e sanduíche que tinha do lado de fora o meu gabinete, atendendo tantos jovens cristãos desnorteados, tendo a fé solapada lá e que não tinha espaço nas suas igrejas. Então, nós precisamos, primeiro, nossa visão, entender que as universidades hoje, sim, são campo missionário e missões não são mais definidas geograficamente. Missões são definidas de acordo com necessidades, muitas vezes, ideológicas, necessidades, muitas vezes, epistemológicas.
Primeiro ponto. Um segundo, em relação à questão das igrejas. Nós entendemos que hoje enviar um filho para a universidade pública, a particular é um pouco diferente, mas a pública é você enviar para um campo de doutrinamento ideológico. Sim. Terceiro, o processo de preparação com um menino antes de entrar para a faculdade, hoje você tem ministérios excelentes desenvolvidos nisso. Eu dei uma palestra agora há pouco nos Life Shapers, um ministério excelente, desenvolvido pelo pastor Eber, lá em Brasília, de preparação de jovens para a vida universitária. Um ministério fantástico que ele faz ali, nos Life Shapers. Você também já tem um viés da Junta de Missões Nacionais trabalhando com universitários, e alguns outros vieses trabalhando. Mas ainda é muito pouco para um Rio de Janeiro, principalmente, que você tem uma série de universidades. Eu olho de fora e vejo que o trabalho ainda é muito tímido. Eu acho que precisamos investir mais aí. Essa é a preparação imediata para o jovem na vida universitária. Porém, nós esbarramos num problema. Às vezes a gente imagina que todo jovem vai aquecer um programa de preparação. A gente, às vezes, imagina que todo jovem vai querer aquele programa de preparação porque o conteúdo é excelente. Mas é o ledo engano. Se o jovem, muitas vezes, já na união de adolescentes da nossa igreja, se esse adolescente aqui, ele já é meio frio, ele passou para a universidade, muitas vezes o que ele arruma não é um motivo para se preparar melhor para ingressar na vida universitária, olhando para o curso. O que ele muitas vezes nos apresenta é um subterfúgio para não se preparar, dizendo, olha, agora eu entrei para a universidade, não tenho tempo de me preparar nesse cursinho que vocês estão preparando para eu ser mais crente. Então, a gente prepara um curso com boa vontade, achando que o cara vai emergir. Quando, na realidade, se ele não tem fome, se você colocar um alimento que ele não queira, ele não vai. Agostinho já dizia, não consegue saciar a fome quem lambe pão pintado. Não consegue saciar a fome quem lambe pão pintado. Então, você tem um alimento de bons cursos, como os Life Shapers, ou Junta de Missões Nacionais, que as pessoas não estão indo. Por quê? Porque é um problema de base. O adolescente, ele aqui está sem fome. Aí, qual é o outro projeto que nós precisamos fazer, além de preparação para os universitários? Preparação com os pais. Kierkegaard nos chamou a atenção para algo que eu tenho visto muito no Ministério Fundamental. A maior tragédia para um filho cristão não é ter um pai ateu, mas a maior tragédia para um filho cristão é ter um pai que, dizendo-se ateu, dizendo-se cristão, vive como se fosse agnóstico. Repito, Kierkegaard. A pior tragédia para um filho cristão não é ter um pai ateu, mas é ter um pai que, dizendo-se cristão, vive como se fosse agnóstico. Então, aquele adolescente foi acostumado à mornidão espiritual dos pais. Ele foi acostumado a não querer comida boa. Ele foi acostumado a comer o alimento da igreja se desse. Então, nós precisamos conscientizar os pais que o filho dele vai encontrar na faculdade é pedreira e que ele pode perder o filho, sim, para ideologias e princípios que ele nunca tentou incutir no filho, para ideologias e princípios completamente alienados ao evangelho. Então, hoje, se eu fosse iniciar um projeto deste, eu iniciaria além do projeto Zacar, além do projeto Life Shapers, além de preparação para universidades, começaria um projeto com os pais de adolescentes já, dizendo aos pais de adolescentes, se você não transmitir o ardor para o seu filho já, eu posso servir caviar espiritual, eu posso servir foie gras espiritual, eu posso servir a mesa mais alta espiritualmente, que o filho vai olhar e não vai ter apetite nenhum. Só uma literatura que eu considero essencial, pastor Glauco, para os universitários hoje em dia, deixa eu só pegar aqui, rapidinho, que é um livro muito bom, que eu acho que vale a pena ler. Foi lançado ano passado, muito bom, Mantendo a Fé na Universidade. Esse livro é um manual, excelente, da editora CPAD, Mantendo a Fé na Universidade. Esse livro eu acho que é a leitura obrigatória para o universitário hoje. O autor é esse nome estranho aqui que eu nunca consegui pronunciar, Budzewski. Deixa eu tentar colocar aqui o nome do autor. J. Budzewski. Bem diferente o nome do autor. Não é? A editora é a CPAD. O lançamento é recente. Aí no Rio de Janeiro
vai se encontrar provavelmente naquela CPAD Mega Store lá da Avenida 1º de Março, lá no centro da cidade. Mas é um livro muito interessante, mantendo a fé na universidade. Eu dei algumas palestras aqui na ABU, na Aliança Bíblica Universitária da Universidade Federal de Rondonópolis. A partir desse livro, indiquei, assim que o livro lançou, eu apresentei esse livro lá, disse, olha, vocês têm que ler esse livro, o livro é bom, começa um pouco devagar, mas depois o cara engrena. Mas é excelente e nós tivemos uma sequência de debates e palestras aqui sobre ele. Então, eu acredito que, além de vermos a universidade como um campo missionário, além de preparação nos universitários, nós precisamos de um trabalho de base com os pais, que não estão levando a sério o perigo ideológico encontrado nas universidades contemporaneamente. Obrigado, pastor Henrique, mais uma vez, pela elucidação com tanta propriedade nesse tema importante, né? Pastor César. Pastor Henrique, creio que já estamos chegando nos momentos finais, aí a gente já está se aproximando, tendo em vista o nosso horário, e talvez certamente chegaremos, digamos assim, às últimas perguntas e respostas, né? Mas eu creio que esse manjar está muito bom, muito bom. E não é lugar da minha pergunta, eu vou tentar assim ser direto acerca daquilo que nós perguntaremos. Pastor, eu creio que uma das maiores dificuldades que tanto a pessoa que conhece a Cristo como a que não conhece a Cristo seja a condição de conciliar, porque existem alguns temas que, por vezes, quando nós olhamos e lemos a palavra de Deus, parecem ser temas contraditórios, por vezes criam determinados paradoxos acerca dessas questões e, por vezes, é difícil a gente conseguir fazer a leitura disso com relação à realidade que nós vivemos. E, de uma forma assim, tanto teórica como prática, a gente gostaria que o senhor ilustrasse, exemplificasse isso aí, como conciliar a fé e a razão, ainda que pareçam termos, digamos assim, contraditórios, ainda que sejam áreas em que a gente, por vezes, percebe que nem o meio acadêmico, muitas das vezes, consegue fazer essa conciliação, que dirá o meio secular, e, por vezes, isso também alcança também as nossas igrejas, as nossas congregações e o meio que nós vivemos. Então, como a gente consegue lidar com isso aí de uma forma a gerar crescimento e conhecimento para nós compreendermos melhor aquilo que Deus fala aos nossos corações? Fé e razão. Uma boa pergunta, querido pastor César. Muitas coisas dependem da forma como a gente vê, não é? O problema é que as pessoas dicotomizaram ou elas segmentaram a fé e razão, muitas vezes, como elas sendo contrárias, né? A fé e lógica como sendo contrárias. Há uma frase que eu trago, não lembro se é nesse livro, eu não lembro se é em outro, mas eu suponho que talvez seja nesse, em que a fé cristã ela não é alógica nem ilógica, mas a fé cristã ela é supralógica e intralógica. Ela perpassa a lógica, mas ela transcende a lógica. A fé e lógica elas não são inimigas. Ao contrário, a lógica ela está na essência de Deus. A própria raiz do termo logos, não é? Ela vem em lógica. O que é o logos? Quem é o logos? Quando João diz em João 1, enarquei em logos, no princípio era o verbo. Logos é a razão fala primordial que resolveu dar-se conhecer comunicativamente ao ser humano. Então, todo o conceito de logos não pode faltar duas coisas. Primeiro, razão, e segundo, comunicação. Então, quando falamos de logos como razão fala, universal e primordial que resolveu dar-se a conhecer comunicativamente ao ser humano, nós estamos falando da essência de Deus. A essência de Deus é comunicar-se, relacionar-se. A essência de Deus é lógica, é logos. Alistair McGrath, nos seus excelentes livros, ele traz uma tese. E a tese de Alistair McGrath é que a matemática ela traz alguma evidência da divindade.
a matemática é algum dom de Deus. Em que sentido? A matemática é pensamento abstrato. 2 mais 2 são 4. Sim, mas eu não vejo o número 2. Eu não vejo o outro número 2. Eu não vejo o 4. Mas só que alguém conseguiu quantificar, imaginar a coisa em números exatos, em números inteiros. Ela conseguiu todo esse processo de abstração. Processos de abstração como algoritmos, binômio de Newton, MMC, MDC e tantas outras coisas complexas. O ser humano conseguiu. Então, McGrath ele disse que, de alguma forma, a matemática, enquanto lógica, ela é dom de Deus. Dessa maneira, quando eu penso em fé e razão, eu estou pensando em elementos que não são diametralmente opostos, mas se completam. Entretanto, um elemento ele é limitado e o outro ilimitado. Essa é a diferença. Quando eu falo que o homem ele vem do barro, a razão ela analisa os elementos químicos do barro e percebe que são os mesmos elementos químicos do ser humano. Isso é razão. Porém, quando eu digo que o homem ele tem uma razão de ser criado, ele foi criado para a glória de Deus, isso é fé. O homem ter vindo como criação de Deus, fé. Os elementos químicos do ser humano seriam os mesmos do barro, razão. Caminhamos juntos. Mas a razão, ela diz, eu não sei qual foi a causa do homem ser criado, não sei a etiologia, não sei o porquê o homem foi criado. Daqui em diante a gente vai com a fé. Daqui em diante a gente transcende. Então a fé, ela transcende a lógica, mas ela caminha junto com a lógica até onde a lógica ela pode caminhar, mas a lógica é limitada. Toda a legítima lógica e toda a legítima ciência vem de Deus. O problema é que nós confundimos afirmações dos cientistas com afirmações da ciência. Nem tudo que o cientista fala é ciência. E temos visto isso na pandemia. A OMS começa dizendo, não usa máscara. Depois diz, usa máscara. E agora, não usa máscara. Então, usa ou não usa. Então, os cientistas, muitas vezes, não falam exatamente a ciência. Existe um excelente livro chamado O Mito da Neutralidade da Ciência. Hoje, na filosofia, já se estuda que nem toda a ciência é neutra. A ciência também tem pressupostos, a ciência também tem carregamentos ideológicos. E nós precisamos entender que a legítima ciência vem de Deus. Mas nem tudo que carrega o epíteto e o nome ciência é legitimamente ciência. Então, a ciência e fé não são diametralmente opostas. O primeiro ponto. E temos que entender que a legítima ciência vem de Deus, mas que eu tenho que entender o que é legítima ciência. Eu tenho que entender o que realmente é correto e o que não é. Para, a partir daí, o segundo ponto é estudar a vida daqueles homens que conseguiram fazer isso antes de nós. Na minha leitura, pastor César e colegas, os 5 maiores homens de Deus da história da humanidade foram os homens que conseguiram conciliar fé e razão. Moisés, Paulo, Agostinho, Martinho Lutero e John Wesley. Essa é a minha lista dos 5 maiores da história da humanidade. Moisés. Estevão diz em Atos 7:22 que Moisés foi cientista. Diz que Moisés era versado em toda a língua e ciência dos caldeus. Moisés ele tinha uma cabeça fantástica, ele era o neto da filha de Faraó, ele era o neto de Faraó, filho da filha de Faraó. Um homem com uma cabeça fantástica. Depois, em Números, capítulo de número 12, menciona que não havia ninguém mais manso na face da terra com quem Deus falava face a face. Ciência, conhecer todas as culturas egípcias daquele período, e fé, conversar com Deus face a face. Por exemplo, Paulo. Paulo era poliglota, ele sabia o grego, o hebraico, o latim e o aramaico. Até os 5 criado na sua casa, dos 5 aos 15, aprendendo hebraico em casa com seu pai. Dos 15 aos 25 na escola de Gamaliel em Jerusalém, tornando-se o PhD em teologia rabínica, conhecendo toda a cultura epocal criada na escola de Gamaliel, neto do rabino Hillel. Esse homem, em 2 Coríntios 12, de 1 a 4, diz que foi até o terceiro céu e viu coisas que o homem não é lícito falar. Razão e fé. Agostinho, que ditava assuntos sobre 10 livros diferentes, sobre 10 matérias diferentes ao mesmo tempo e não se perdia. Ele começava falando com um aluno sobre lógica, aí parava o ditado, aí ditava sobre retórica para outro aluno, sobre gramática para outro aluno, sobre música para outro aluno, e ele ia ditando. E aí, quando ele terminava o 10º aluno, ele voltava para o primeiro aluno, pegando de onde parou. Lógica, retórica, gramática, música, geometria, astronomia, aritmética. Lógica, retórica, gramática, música, geometria, astronomia, aritmética. Lógica, retórica, gramática, música, geometria, astronomia, aritmética. Ele voltava de onde ele tinha parado de cabeça.
Esse homem era um gênio na razão. Converte-se. Quando converte-se, deixa-nos uma pérola preciosa, dentre tantas outras, como o livro Confissões de Santo Agostinho, onde fala de sua devocionalidade e espiritualidade e proporciona-nos pérolas tão profundas como, por exemplo, só não perde o amigo quem a todos tem por amigo, no amigo que nunca se perde, Cristo. Ou a alma do homem anda inquieta e tem encontrado o seu repouso em Deus. Paulo, Agostinho, Lutero, Moisés, John Wesley, esses 5 foram os maiores por quê? Conseguiram conciliar fé e razão. Então, a minha segunda sugestão, além de não depararmos na ciência e na fé e razão como inimigas, segundo, estudarmos a vida daqueles que conseguiram essa adequação. Não apenas estudar os escritos deles, mas estudar as biografias, ver o que esses homens faziam, ver o quanto estudavam, tentar entender pelo âmbito da fé que o tempo que eles se dedicavam aos hábitos espirituais proporcionava a eles o tempo de estudo para serem os gigantes que Deus permitiram que fossem. Em terceiro lugar, uma vez que eu parti do marco zero, que é ver fé e razão como não inimigas, mas que podem caminhar juntos. Segundo, ler a biografia desses grandes homens de Deus. Terceiro, readequar a minha agenda como uma agenda de fé e razão, tentando incutir, mergulhar nos hábitos espirituais sempre e tentando, a cada momento mais, estudar bastante. Explico. Por exemplo, eu fui selecionado para ser pastor da Segunda Igreja Batista na Vila do João em 2006. E estava perto da UFRJ, resolvi fazer a prova. Fiz a prova, passei. Fiz letras. Deus me chamou para ser pastor da Segunda Igreja Batista em Rondonópolis. 2018. 2019 tinha um processo de seleção aqui de mestrado em educação. Fiz o concurso, passei. Estou fazendo mestrado de ensino, educação. Aí eu estava em outro lugar. Eu vou fazendo. Você vai estudando e você vai exercendo o ministério, vai crendo, vai fazendo a fé. Readequa a sua agenda para unir devoção e a razão, estudo. E aí, o que eu sugiro? Cada um de nós leia e estude. Esse excelente livro aqui. Muito bom. Andando com o Tanque Vazio. O N. Cordeiro, Editora Vida. O N. Cordeiro, ele nos propõe fazermos uma reorganização e readequação da nossa agenda entre aquilo que nos drena e aquilo que nos renova. Entre uma reorganização do nosso tempo. O problema é que muitas vezes nós perdemos o nosso tempo com o Facebook, perdemos o nosso tempo com o WhatsApp, perdemos mais de 1 hora do nosso dia com esses eletrônicos, isso sem falar de televisão. Mais de 2 horas por dia na frente da televisão. Isso são ladrões de tempo. E aí a pessoa diz, olha, eu não tenho tempo de orar, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Tem. Ela precisa reorganizar as prioridades. O que o N. Cordeiro fez? Ele foi pastor de 2 mega igrejas norte-americanas, e nessas 2 mega igrejas norte-americanas, o N. Cordeiro, eu vou colocar aqui no carregador que já está acabando a bateria. Pronto. Então, o N. Cordeiro, ele reorganizou a sua vida de tal maneira que ele tivesse tempo de novo para a devoção e tempo de novo para o estudo. Nós precisamos disso. Precisamos largar um pouco essa tirania de urgência, como diz um título de livro também, de que precisamos responder celular, WhatsApp, Facebook a todo momento, de estarmos presos a isso, e estamos deixando as coisas boas da vida passar, que é refletir, pensar, ler, estudar, comungar, ter fé. Eu estou com não sei quantos WhatsApp para responder, não sei quantos e-mails para responder, eu vou responder. Mas eu não quero me tornar escravo disso. Eu não quero me tornar escravo dessa tirania de urgência que rouba o meu tempo de leitura, meu tempo de relacionamento, meu tempo de ser quem Deus me chamou para ser. Então, se nós enxergarmos fé e razão, não como inimigas, mas que caminhem juntas, se nós enxergarmos, estudarmos a vida dos grandes homens de Deus e readequarmos a nossa agenda, nós vamos conseguir isso. Só alguma sugestão de literatura em relação à questão de fé e razão, alguns livros que são muito interessantes e que vão ajudar bastante, são esses. Ciência, Intolerância e Fé, muito bom, de Philip Johnson. Ciência, Intolerância e Fé, ele mostra como fé e razão e ciência podem caminhar juntos. Editora Ultimato. Porque a ciência não conseguiu enterrar Deus, de John Lennox.
muito bom também. Não é? Mostra como os grandes cientistas foram cristãos evangélicos, mas a ciência tenta esquecer um pouco disso. E Norman Geisler, Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, editora Vida, ele mostra como fé e razão, fé e ciência podem caminhar juntos, e são livros muito bons. Além do livro fundamental, que eu acho que todo cristão deveria ler esse livro, que é Pense, do John Piper. Muito bom, 2013, editora Fiel. Esse livro nos ensina como pensar biblicamente, como pensar de maneira adequada. E John Piper, ele traz uma frase, com ela eu termino essa minha fala, quando ele diz: muitas pessoas falam que o estudar muito nos afasta de Deus. E John Piper diz: a minha experiência foi diferente. Ele diz: o meu estudar incendiou o meu proclamar. Eu também posso dizer a todo aquele internauta que está nos vendo: não tenha medo de estudar. Não tenha medo da ciência ou não tenha medo da razão. Porém, há um porém. Não tenha medo da ciência, não tenha medo da razão, não tenha medo de discutir ou conversar com ninguém. Porém, que o seu conhecimento das Escrituras e o seu compromisso com Deus sejam antídotos constantemente colocados em sua vida, para que você saiba pensar profundamente a partir do processo de consolidação da mente de Cristo na sua vida, para não ser levado em roda por meio de qualquer vento de doutrina que assopre e a ciência seja entronizada como nova divindade em lugar de Deus. Infelizmente, no meio dessa pandemia, particularmente, eu vi muitos colegas pastores que são crentes na teoria, mas que na prática acabaram se tornando positivistas, alçando a ciência a um patamar máximo de divindade e deixando até mesmo a razão de lado, mergulhando num positivismo e num cientificismo encegueirados. E a proposta não é essa. A proposta é: fé e razão caminham juntas, mas a razão às vezes é limitada e a fé a transcende. Estudemos a vida de grandes homens de Deus e readequemos a nossa agenda, e isso certamente será muito proveitoso para a gente. E, dando uma lidinha nesses livros, mais luzes vão surgir na janela do nosso entendimento. Perdão, pastor César, eu fui um pouco prolixo na minha resposta, mas é que acho que era necessário nesse momento. De forma alguma, pastor Henrique, atendeu perfeitamente aos nossos anseios. Eu vou deixar o pastor Ricardo agora fazer, digamos assim, a última pergunta para a gente entrar nas considerações finais, pastor Henrique. Pastor Henrique, sempre muito brilhante e interessante, embora técnico, bem prático nas suas respostas. Eu gostaria de, nessa última pergunta dessa segunda rodada, abordar uma fala aí do senhor, que o senhor falou sobre a mente de Cristo como antídoto. E no último capítulo, quando o senhor fala sobre isso, o senhor até usa um termo interessante, epistemologia osmótica, falando sobre a necessidade de um discipulado, e o senhor faz até uma crítica aos métodos, às formas de discipulado aplicadas nas igrejas hoje, falando de um discipulado como necessário de vida na vida, e seria essa base, esse suporte, eu diria, pegando a sua palavra agora, esse antídoto para que, unindo fé e razão, não sucumbamos em nossa fé, e até mais do que isso, sejamos referências e contribuamos intelectualmente. O senhor fala sobre isso no livro, que o cristão possa estar inserido na política, na cultura, enfim, nos diversos âmbitos sociais, deixando a sua marca, inclusive sendo o antídoto à secularização. Discipulado seria uma base para isso por parte da mente de Cristo. Me diga, se possível, em sucintas palavras, né? Como na prática, qual a alternativa? Eu uso suas palavras, nesse mundo, você usou numa live da Convenção Batista Carioca, nesse mundo hedonista, de conforto, de superficialidade, de hipercoletividade, de superocupação, como praticar esse discipulado vida na vida, nesse contexto, para que tenhamos essa base, esse suporte, esse antídoto? O senhor lembrou de uma coisa muito boa aí, o discipulado osmótico. O tempo que eu tive aí no Rio nos últimos anos, os 4 últimos anos, acho que foi 14, 15, 16, 17, vim para cá em 2018, nós criamos um grupo de discipulado chamado Osmose, cuja proposta era justamente essa: tentar estudar sobre a vida de Jesus, sobre as perguntas que Jesus fez. Por isso a minha proposta de uma epistemologia
sendo transmitida por meio do discipulado osmótico. Sucintamente, o que eu gostaria de dizer com isso? Que, primeiro, se nós andarmos com pessoas mais inteligentes que nós, não digo inteligência no sentido apenas cognitivo, mas no sentido das dimensões do ser, uma pessoa que saiba viver a vida. A inteligência espiritual que Paulo fala em Colossenses 1, 9 a 11, e também em Filipenses 1, 9 a 11 também. Né? A inteligência espiritual, muitas vezes, ela só é aprendida por osmose. A gente precisa andar junto para entender como aquela pessoa raciocina. A gente precisa andar junto para entender como aquela pessoa pensa espiritualmente. Que motivação levou a pessoa a tomar uma atitude cristã, íntegra, impactante, que nos abençoou? Como eu vou entender a motivação daquilo? Às vezes só andando junto. Então, qual é o problema? O problema é que nessa sociedade translocada e ocupada, nessa sociedade em que a gente quer mostrar a agenda cheia, nessa sociedade em que ninguém tem tempo para nada e a máxima americana é time is money, nós não temos tempo uns para os outros. E aí, esse processo de transferência de forma de pensar, ele acaba se perdendo no caminho. O que nós vamos precisar retomar, e é um desafio seu, pastor Ricardo, é um desafio meu, é um desafio de todos nós, é a redefinição das nossas prioridades, a redefinição de quem nós pretendemos ser ou de onde chegar a ser, para conseguirmos desenvolver esse processo osmótico de discipulado epistemológico para que possamos crescer juntos. O que eu tenho tentado fazer aqui na minha comunidade de fé? A nossa comunidade não é grande. Agora, nessa não grandeza da nossa comunidade, eu sempre pratico a imersão total. Assim como foi no Seminário Teológico Betel, enquanto estava, tentava não restringir o tempo às aulas, mas estar junto com os alunos, onde estavam, onde caminhavam. Tentar também estar junto com os irmãos nas atividades, participar juntos, e aquele método ainda antigo de visita de casa em casa, de encontros de gabinete, de encontro a um, e tentar se dar. O problema, infelizmente, é que nós hoje não estamos dispostos a nos dar. E aqueles que estão dispostos são poucos. Então, o meu convite, por mais conservador que pareça, e por mais anacrônico e antiquado, vintage, nem vintage, mas nostálgico que seja, é que a gente escolha um grupo pequeno. E Jesus, eu acho que quando ele escolheu 12, ele meio que deixou implícito ali: gente, isso não dá para fazer com um grupo grande, só dá para fazer com um grupo pequeno. Eu já acho meu grupo grande aqui, por menor que seja, mas temos sido bem-sucedidos e tem sido bom. Por exemplo, há 3 semanas atrás, eu perguntei aos irmãos aqui da igreja quem pelo menos 5 livros leu aqui ao longo do ano. Né? E nós tivemos aqui mais de 30 pessoas que levantaram a sua mão. Fiquei felicíssimo com isso. Os livros que eu tenho aqui, boto eles para circular na igreja, falo, leia, me peça os livros, leia. O que eu indico para vocês, tem gente da nossa igreja assistindo provavelmente, vão me pedir amanhã, falo, leia, e caminhamos disso. Então, esse processo de pensar adequadamente só será produzido com a gente andando junto e tentando transmitir esse processo de inteligência espiritual, porque a etiologia, a razão de fazermos o que fizemos na caminhada, no caminho, só tem como ser dessa forma. E aí, o que eu sugeriria? Que cada um, seja o senhor, o pastor César, o pastor Glauco, cada um que tem um recorte de ministério na igreja, recorte de adolescentes, recorte de jovens, recorte de terceira idade, recorte de adultos, uma classe de escola dominical, 20, 30, pegue esse recorte. Não trabalhe com tantas outras coisas, mas trabalhe com esse recorte. E tente chamá-lo para ir visitar junto com você, tente chamar para assistir um filme junto com você, para comer hambúrguer junto com você, e vamos, pouco a pouco, ensinando a forma como nós pensamos para transmitir a essa pessoa esse processo de ensino de como raciocinar adequadamente as escrituras, e a longo prazo é provável que colhamos bons frutos. O trabalho de Jesus com 12 foi tão bem feito que, claro, tem o Espírito Santo, não desconsidero jamais, mas foi tão bem feito que, sem internet, sem Zap, sem MSN, sem tecnologia eletrônica como conhecemos hoje, com 12 simples e sem meio de transmissão em massa, ele conseguiu, depois de 2.000 anos de distância, a 13.000 quilômetros de distância, fazer com que o evangelho da Palestina chegasse em Rio de Janeiro e em Mato Grosso, por meio de 12 homens que nós nem sabemos o sobrenome. Por quê?
porque o processo de transmissão epistemológica foi tão definitivamente eficaz, agindo de maneira osmótica, discipular, que pôde impactá-los, marcá-los e chegaram até nós. Penso que é um processo que tem que ser reproduzido, conosco abrindo mão do nosso tempo e andando junto com 12, 13, 15, 20, quantos der, mas não muitos, mas no dia a dia para ensinar como pensar. Esses vão conseguir fazer a diferença. Cito uma frase de John Wesley e termino a minha fala. John Wesley disse: dê-me 10 homens que nada amem a não ser Deus e nada odeiem a não ser o pecado. Esses homens abalarão as portas do inferno e estabelecerão os princípios do reino de Deus na face da terra. Precisamos retornar a ter esse desejo de acompanhar esses 10, 15, 20 homens para que eles possam fazer a diferença e sejam os novos metodistas, ou os novos batistas afogueados, ou os novos homens, mulheres cheios de Deus que vão abalar o nosso tempo. Mas para isso precisamos voltar a trabalhar com um a um num processo discipulado osmótico. Sensacional, pastor. Muito obrigado. Pastor César. Estamos juntos. Querido pastor, realmente estamos finalizando aqui, né, esse manjar espiritual. Foram momentos enriquecedores, né, que vieram, digamos assim, a brilhantar não somente a nossa vida, mas acrescentar, né, um conhecimento que tem sido dúvida de inúmeros outros irmãos em Cristo. E nós percebemos com essa exposição tão clara, direta, né, e pertinente que realmente veio, digamos assim, suprir os nossos anseios. Esperávamos algo, mas o Senhor realmente nos abrilhantou acima daquilo que nós esperávamos, como sempre, né? E o nosso desejo maior é que o Senhor realmente continue abençoando aí o seu ministério, a vida do Senhor, né, a sua família, né, a Sara, as crianças, né, que o Senhor continue abençoando aí a sua igreja, né, que o Senhor continue, digamos assim, o abençoando também nessa nova, digamos assim, empreitada que é esse novo curso, enfim. E nós agradecemos a Deus por tudo aquilo que o Senhor pôde produzir e continua produzindo, apesar da distância. Infelizmente, a gente ficou com vontade de quero mais, né? Já viu aquele negócio que a gente começa algo e não gostaria que terminasse, só que agora a gente não tem mais como adiar e chegamos assim àqueles momentos que precisaremos, digamos assim, ouvir as considerações finais. E, para tanto, pastor, eu pediria, digamos assim, de uma forma bem sucinta, logicamente, mas bem clara, qual seria a palavra que o senhor gostaria de dar, assim, nesse momento final desse momento teólogos, em que nós tivemos a chance, digamos assim, ouvir e aprender mais. Eu gostaria que cada amigo, bem como os nossos amigos e colegas de ministério, pastor Glauco, pastor Ricardo, também fizesse as suas considerações finais para nós, digamos assim, encerrarmos esse momento especial e maravilhoso. Pastor Henrique, o senhor está com a palavra neste momento. Obrigado, pastor César, obrigado, pastor Glauco, pastor Ricardo, obrigado, Luciana, que organizou o nosso encontro, obrigado a todos os que estão nos ouvindo, vendo. Deixo aqui novamente um abraço ao nosso querido, simpaticíssimo e amadíssimo pastor Valmir Claudino, querido e grande amigo, não é? Com quem eu aprendi tanta coisa sobre a história da igreja, sobre vida, é uma bênção na minha vida. E a todos nós eu deixo o texto que comecei, Mateus 13, 52. O bom escriba é semelhante ao pai de família que tem no seu bom tesouro coisas novas e coisas velhas. Muitas vezes as pessoas elas tentam caminhar para frente, mas elas não criam raízes. E muitas vezes aqueles que estão com raízes, eles pararam no tempo. Acho que um desafio nosso para esse tempo é nós não dinamitarmos alguns alicerces que foram tão bem erigidos antes de nós. Estudarmos os clássicos, estudarmos Machado de Assis, estudarmos Homero, estudarmos o povo da Renascença, estudarmos Thomas More, estudarmos os clássicos, estudarmos profundamente as Escrituras, estudarmos aqueles princípios daqueles gigantes de fé, John Wesley, Martim Lutero, Sadhu Sundar Singh, Jerônimo Savonarola. Coisas velhas.
mas nós olharmos para as demandas desse tempo, uma pandemia como o coronavírus, trazendo um novo status quo, trazendo novos desafios, o controle doravante vai ser mais intenso, e tantas outras coisas mais. Então, estudarmos esse tempo e amealharmos o nosso tesouro com coisas novas e coisas velhas como um bom escriba. Para isso, é fundamental o processo de consolidação da mente de Cristo. Mente e coração amando Jesus. Josué 23:11. Guardemos muito as nossas almas para amarmos nosso Deus. Se guardarmos a nossa alma para amar a Deus, nossa cabeça vai pensar bem, vamos amealhar um tesouro aqui na terra, no sentido epistemológico, espiritual, e quando chegar aquele grande dia, quando hoje tocar a trombeta, a gente vai ouvir, e vamos ouvir aquele que a gente ama tanto, dizendo para nós: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos estava preparado antes da fundação do mundo. Precisamos voltar a amar mais Jesus, estudar mais sobre Jesus. Temos a mente de Cristo firmada em nós e temos o tesouro com coisas velhas e coisas novas, que aí nós vamos fazer a diferença nesse tempo, em nome de Jesus. Obrigado, pastor César, pastor Cláudio, pastor Ricardo, os internautas e todos aqueles que me deram o privilégio de podermos estar juntos no sábado nessa tarde. Eu ofereceria o seu um cafezinho, mas vai chegar meio frio aí no Rio de Janeiro, se eu mandar para o senhor agora. Obrigado, pastor Henrique, que com tanta propriedade, brilhantismo e competência trouxe conhecimentos para nós neste momento. Obrigado a todos que participaram deste encontro. Vamos ter outros, então fica sempre ligado aí que vai estar sendo divulgado. Tá? E nosso desejo é que repito as palavras da Epístola de Tiago, né, que sejamos não apenas ouvintes, mas praticantes de tudo aquilo que foi falado aqui, porque aquilo que foi falado aqui é oriundo da palavra de Deus. Então, que sejamos praticantes, que a palavra, os conselhos, os conteúdos, os conceitos possam gerar fruto em cada um de nós. Amém. Pastor Henrique, pastor Glauco, pastor César, a Luciana que organizou, a todos os ouvintes, né, muito obrigado pela oportunidade, obrigado, pastor Henrique, em especial, por enriquecer nossas vidas, né? Eu concluo citando uma colocação do pastor Russell Shedd. Ele diz que se nós adquirimos conhecimento aquém da nossa capacidade e oportunidade, ele atribui a isso um peso até de pecado, de má mordomia. Eu acho que o pastor Henrique está num nível muito elevado nesse sentido e nos incentivou a sermos melhores mordomos da nossa capacidade e das nossas oportunidades de adquirir conhecimento para a honra e glória do Senhor. E todos os ouvintes, cada um de nós possamos aproveitar esse momento para nos alavancarmos na busca por um equilibrado utilizar da fé e da nossa razão que Deus tem nos dado. Boa noite a todos. A você que nos abrilhantou, a você que parou um pouco aí o seu vivenciar no dia de hoje, né, nesta noite, que nos permitiu, digamos assim, entrar na sua casa, na sua intimidade. Quero agradecer a atenção, a audiência, a você, internauta, que pôde, digamos assim, trocar experiências, fazer perguntas, e nós queremos louvar a Deus pela sua vida, e queremos dizer que teremos um próximo teólogo. Fique atento, como o pastor Glauco falou, às nossas notícias, né, aquilo que será veiculado, de tal forma que o Senhor continue te abençoando, e hoje nós podemos fazer uso daquela palavra que o salmista diz: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Pastor Henrique, um grande abraço, um beijo no coração, que o Senhor abençoe aí cada vez mais, continue sendo essa referência para nós, para o meio eclesiástico, né? Em especial aí para o meio batista, que o Senhor continue abençoando a sua vida, bem como a sua família. Pastor Glauco, muito obrigado aí pelo apoio, pelo cuidado. Pastor Ricardo, grande abração aí também, né? A Luciana também, que nos, digamos assim, fez essa orientação, esse direcionamento. Pastor Valmir Claudino, muito obrigado aí por ter confiado a nós todo esse instante, e a você aí, que o Senhor continue abençoando a sua vida, e que amanhã também venha sendo um domingo de bênçãos e vitórias a cada um de nós. Neste momento estamos, assim, encerrando o nosso Teólogos. Que Deus
continue abençoando a cada um de vocês para a glória e honra do Senhor. Obrigado a todos.